Pessoal, nós estávamos então na página 3, no versículo 20. Nós vimos então até o quarto dia da criação, certo? No primeiro dia Deus criou a luz, os céus e a terra. E no segundo dia Ele separou as águas de cima com as águas de baixo através do firmamento. Criou a discussão. Depois no terceiro dia, a gente viu que Ele criou então todas as árvores, árvores, plantas, ok? Quarto dia, Deus criou então o sol, luas, estrelas e todos os astros. E agora vamos então para o quinto dia, no versículo 20. Quem que pode ler para mim? Em português. Aqui em português. Não, você pode ler em hebraico e depois em português, né? Mas acho que a maioria vai entender em português só. A gente lê todo. Vamos ler no português, vai ser mais fácil para todo mundo, né? Então, Renata quer ler? Versículo 20. Hashem disse: a água fervilhará com populações de criaturas vivas. Criaturas voadoras voarão acima da terra, na face do firmamento celeste. Então aqui começa o quinto dia, ele criou os peixes, criou as aves no quinto dia. E versículo 21. Hashem assim criou os grandes monstros marinhos, juntamente com todas as espécies particulares de coisas vivas que rastejam, com as quais as águas fervilham, e todas as espécies particulares de criaturas aladas. Deus viu que era bom. Ok, o que são monstros marinhos, hein? Bom, a tradução não é uma tradução perfeita. Ele já dá alguma explicação nessa tradução. Em hebraico está escrito Tanimim Agdolim. Tanimim, o comentarista Rashi explica que são peixes muito grandes que tem no mar. E ele explica, ele traz uma Agadá que na verdade ele criou dois peixes muito, muito grandes. Ele chama isso de Leviatã. Leviatã hoje em dia no hebraico moderno é baleia. Mas não seria uma baleia, seria algo bem maior que uma baleia. Dois peixes extremamente enormes, sendo que se eles começassem a se procriar e tivessem muitos deles, não ia ter lugar no oceano para tanto peixe. Então era algo extremamente grande. Está escrito que então Deus ele pegou a fêmea, ele matou a fêmea, salgou ela e guardou para o futuro. E quando chegar o Messias, a gente vai comer dessa carne. Assim está escrito. Está escrito onde? No Midrash, no outro livro. Certo? Ou seja, na verdade, dentro disso aqui também tem muitos segredos, né? O que quer dizer dois animais muito grandes? Então a gente sabe que os peixes existem. Quando a gente estuda um pouquinho de Kabbalah, quem fez o curso número 2, ele sabe que tem mundos revelados e mundos ocultos. Os mundos ocultos são comparados ao mar, assim como os mundos revelados é comparado à terra. Na terra você vê as coisas. Se eu jogo um livro dentro do mar, ele está lá, só que eu não vejo. Eu não consigo ver o livro. Então são os mundos ocultos. Os mundos ocultos são os mundos superiores, espirituais. Você lembra, Patrícia? Você estudou? São os mundos mais elevados. Lembra, Elielson? Você fez o 2 também, né? Enquanto que os mundos revelados é o nosso mundo, basicamente, o mundo de Yetzirah, o mundo acima. Então aqui esses peixes grandes está se tratando dos mundos ocultos. E o Midrash diz que se refere, na verdade, aos anjos. Então Deus criou anjos aqui na quinta-feira também. Teve anjos que foram criados na segunda-feira, mas a grande maioria dos anjos foram criados aqui, na quinta-feira. São os grandes peixes que está escrito aqui. Eles vivem nos mundos ocultos. Nós não conseguimos ver. Certo? Os peixes, é interessante que sobre eles não recai olho gordo. Assim está escrito. Porque eles estão embaixo da água. Você não consegue ver. Então, olho gordo, mal olhado. Certo? Eles estão dentro da água, você não consegue ver. Quando o patriarca Jacó faleceu, ele deu bênção para as 12 tribos. E uma das tribos, que era a tribo de José, foi abençoado com o quê? Com isso, que eles sejam peixes, como peixes na face da terra. Uma das explicações é que nos descendentes dessa tribo não recai sobre eles olho gordo, mal olhado. Você pode ficar olhando para ele, ficar
secando ele, não tem problema. Tem uma coisa, a geração do dilúvio, né? Uhum. Os peixes não foram afetados, né? Muito bem, os peixes não foram afetados no dilúvio. Porque a terra que se corrompeu, né? Então, muito debaixo bem. Exatamente, a água. seria Exatamente. Mas sabe que quando Deus transformou nas 10 pragas o Nilo em sangue, aí os peixes morreram sim. Nessa praga eles foram afetados, eles morreram. Sim, sim. Então por que lá eles foram afetados e aqui não? Então se explica o seguinte: aqui no dilúvio, por que os animais também morreram? Porque um dos problemas era que estava escrito que eles corromperam-se sobre a face da terra. Significa o seguinte, que era um tal de mistura, cachorro saindo com gato, elefante com girafa, casando entre si, misturando as espécies. Então por isso eles foram mortos no dilúvio também. Os peixes não. Eles depositavam a salmoa, depositava os ovos dela, depois vinha o salmão, o senhor salmão, depositava os ovos dele somente em cima dos ovos da salmoa. Atum com a senhora atum, sardinha com o senhor sardinha. Não misturaram entre si. Então foi por isso que no dilúvio não teve esse problema. Agora, no problema quando o rio Nilo se transformou em sangue, eles morreram. Por quê? Porque um dos decretos do faraó era pegar as criancinhas judias que nasciam e jogá-las no Nilo. E quando elas eram jogadas no Nilo, os peixes acabavam comendo essas criancinhas. Então eles foram castigados também quando o rio virou sangue. Isso tem base também pelo fato de que os egípcios cultuavam o Nilo como um deus? Também. Isso é um dos motivos também pelo qual Deus transformou o Nilo em sangue. Foi um dos motivos. O Nilo ele era a fonte da agricultura, da subsistência no Egito. Porque no Egito é uma terra árida, não tinha muita chuva. E o Nilo, então, ele enchia diariamente, uma enchente, e ele tinha os seus afluentes e alguns corpos artificiais, regavam toda a plantação. Então, os egípcios idolatravam o Nilo. Então, o primeiro a ser castigado foi o Nilo. Esse foi um dos motivos. Né? Mas muito bem. Então, 22. Renata, lê pra gente. Deus os abençoou, dizendo: frutifiquem e tornem-se muitos, e encham as águas dos mares, que as criaturas voadoras multipliquem-se sobre a terra. Era tarde e era manhã, um quinto dia. Então tem uma bênção especial que Deus deu para os peixes, mais do que para os outros animais. Por quê? Porque quando se caçam os peixes, se bota uma rede no mar, então vem milhares de uma vez só. Então eles têm que se multiplicar também muito rápido, bastante, né? Senão vai acabar as espécies. Então é diferente de um animal. O animal é um por um. O peixe vai por quantidade, por atacado. E ele falou: frutificai-vos e multiplicai-vos. Por quê? Se fosse só multiplicai-vos, então se podia multiplicar por um ou por dois. Tem gêmeos, um a cada peixe se multiplica. Tem um de cada vez, ou gêmeos, ou trigêmeos, sai 3, multiplica por 3. Então ele colocou também, não só multiplicai-vos, mas também frutificai-vos. Por quê? Porque você planta uma semente de uma maçã, uma macieira, nasce 200, 300 maçãs, não sei. Então tem que ser assim também. Os peixes, em cada ovada vai uns 100 de uma vez, né? Mas então por que não coloca somente frutificai-vos, esquece multiplicai-vos? Isso vai ficar de dever de casa para vocês pesquisarem. As criaturas voadoras multiplicam, né? Os peixes Isso. multiplicam, mas multiplicam-se as criaturas voadoras. Exato. Em hebraico, irev vem de aumentar, de arbe, de muito, né? Ele traduz como multiplicai, mas não é exatamente multiplicai-vos. É o mesmo história, a mesma raiz semântica, urvu, irev, é verdade. Mas boa, como é que fala? Realmente, observação, nos pássaros está só multiplicai-vos. Muito bem, então continuando, 24, vamos para o 6º dia. Quem pode ler agora para mim? Luciano, quer ler? Deus disse: a terra produzirá espécies particulares de criaturas vivas,
espécies particulares de gado, répteis e animais da terra. Isto aconteceu. Ok? Então, no sexto dia, Deus começou a criar então os animais. E vamos ver, vamos continuar. Deus, assim, fez espécies particulares de animais da terra, espécies particulares de gado e espécies particulares de animais que rastejam no chão. Deus viu que era bom. Ok. Então, isso foi uma coisa que ele criou no sexto dia, desculpa. E criou mais uma coisa muito importante no sexto dia. Vamos ver o próximo versículo 26. Deus disse: façamos o homem com nossa imagem e semelhança, que ele domine o peixe do mar, os pássaros do céu, o gado e toda a terra, e todo réptil que rasteja sobre a terra. Ok. Então, é o seguinte, esse passuco é muito interessante, certo? Só uma coisa antes. Felipe, faz um favor para mim. O livro de Sheva Mitzvot eu deixei em casa. Eu vou precisar depois disso. Você pode dar um pulinho lá, pedir para eles ligarem? Está na estante da sala. Traz o Aleph e o Beit. Obrigado. Então, esse versículo aqui é muito polêmico, né? Primeiro está escrito façamos no plural. Quem é façamos? Então, alguns idólatras, né? Eles usam esse versículo para dizer que está vendo? Tem 2, tem 3, tem não sei quantos. E realmente o Midrash conta que como é que foi escrita a Torá? Moisés escreveu, mas como é que ela foi escrita? Então, primeiro está escrito que Deus mostrava para ele a Torá escrita com fogo preto em cima de um fogo branco, e ele ia copiando, e também Deus ia editando para ele ao mesmo tempo e ele ia escrevendo. Quando chegou nesse versículo, Deus falou, façamos o homem. Moisés perguntou, façamos? Plural? Deus falou, escreve. E aqueles que quiserem errar, deixa errar. Assim Deus respondeu para Moisés. Aí ele falou, bom, olha no versículo 27, o que está escrito lá? Deus assim criou o homem com a sua imagem. Criou no singular. Ok? Então Deus falou, aqueles que quiserem errar, deixa errar. Depois ele voltou ao versículo 27 para falar, olha, quem criou foi só um. Né? Mas afinal de contas, puxa vida, ok, mas por que façamos no plural? Qual o motivo? Só para deixar as pessoas errarem? Seria melhor talvez não dar margem de erro, né? O que fez com que Deus escrevesse aqui façamos? Moisés colocasse façamos aqui no plural. Então tem alguns comentários, um deles fala o seguinte, que Deus aqui ele queria ensinar para a gente um pouquinho de humildade. Por quê? Porque até então o único ser com discernimento, com inteligência que foi criado, foram os anjos, que foram recém-criados no quinto dia. E Deus viu que se ele cria um ser como o homem aqui embaixo, também com discernimento e com livre-arbítrio, isso ia gerar um certo tipo de ciúmes lá em cima, com os anjos. Então o que Deus fez? Deus chamou os anjos e falou, o que vocês acham de fazer um homem? Aí eles falaram que boa ideia. Tinham grupos que falaram que sim, os grupos que falaram que não. Um grupo falou que sim, porque o homem vai fazer coisas boas, bondades. Então vamos criar. Teve um grupo que falou que não, um homem vai fazer maldades, vai fazer pecados, é melhor não criar. Tinha um terceiro grupo que falou, não, eles vão ajudar pessoas, vão ser piedosos, vão se apiedar das criaturas, vale a pena criar. Um outro grupo falou, não, melhor não fazer, porque ele fala muitas mentiras. E assim foi. Mas no final do consenso deu que os anjos acharam melhor, no final das contas, é bom criar. Então, ok. Então foi criado, e assim os anjos não ficaram com inveja de nós, aqui embaixo. Eles participaram do plebiscito. Sentiram envolvidos, né? E Deus ensina pra gente sim, um pouquinho de humildade. Você é presente numa empresa, você pode fazer o que você quiser, mas é bom antes você chamar os diretores e persuadir eles induzir eles à sua decisão, coisa assim, né? Pelo menos. Ok? Então, por isso, façamos o homem. E aí, vamos ver aqui. A nossa imagem e a nossa semelhança. Aqui também é complicado. Imagem, semelhança. Um dos princípios básicos do judaísmo, o que é? É que Deus não tem forma nenhuma.
Você não pode atribuir a Deus uma imagem. Isso é idolatria, certo? Deus é um e único, não tem outras facetas, vamos fazer assim, ou outras maneiras. Um e único, porque fora disso é idolatria. Só atribuir uma imagem, ok? Então como é que fica? Façamos do homem a nossa imagem e semelhança? Muito complicado isso também. Então aqui também tem muitos comentários. Um comentário mais simples diz que Betzalem que Muteno significa com discernimento e livre-arbítrio, ok? Deus era o único ser, até antes de criar os anjos, que tinha livre-arbítrio. E aqui ele criou um ser também, um homem que também tem livre-arbítrio. Essa é a nossa imagem. Existe uma outra explicação, continuando naquela explicação que a gente falou dos anjos, que Deus ele estava falando com os anjos aqui. Então, normalmente, na relação que Deus tem com os anjos, é que Deus ele dá para os anjos, ele é aquele que fornece, que dá. E os anjos são os receptores, eles recebem de Deus tudo. Então, ele falou, vamos criar um homem que ele seja a nossa imagem, a nossa semelhança, ou seja, que ele receba e dá. Assim é um ser humano. Nós recebemos muitas coisas, recebemos quando somos pequenos, recebemos de nossos pais carinho, atenção, comida, tudo que precisamos. Quando crescemos, continuamos recebendo também dos nossos, das pessoas que nos envolvem. A gente tem um relacionamento onde nós recebemos, não existe um ser humano que só dá. E ao mesmo tempo, nós também damos para as outras pessoas coisas. Então, nós somos a semelhança de Deus e dos anjos. Essa relação, essa interação, Deus criou os homens que têm também esse mesmo tipo de relacionamento. Agora aqui tem também mais uma explicação, vamos falar, racídica, uma explicação mais cabalista, que é interessante, que fala assim: Kidmu tem, na nossa semelhança, tem valor numérico de 506, quando vocês fizerem depois, 506. Quando a gente estudou nas aulas de Kabbalah, a gente estudou também sobre as Sefirot. Vocês conhecem Sefirot? Conhece, Luciano, um pouquinho? Estudou um pouquinho sobre Sefirot? Obrigado. Sobre as Sefirot. Então, as Sefirot, são 10 Sefirot, ok? Quantos são atributos intelectuais? 3, muito bem. E quantos emocionais? 7, ok? Muito bem. Então, eles se dividem em 3 e em 7. Às vezes, você faz outra divisão. Você faz a divisão da coluna direita, tá ligado? Com o atributo de bondade, isso mesmo. A coluna esquerda está ligada com o atributo de severidade. A coluna do meio é o equilíbrio entre as duas. Então, você pega essas 10, você pode dividir elas de várias maneiras, de acordo com aquilo que você precisa, ok? Elas lá em cima se dividem de várias maneiras. Essas divisões são chamadas de facetas, partsufim. Okay? Conjunto de Sefirot é partsufim, facetas. Ok? Facetas também dá 506. Exatamente. Então, a nossa semelhança significa as facetas, porque nossa alma, ela vem lá de cima dos mundos superiores, ela tem exatamente a mesma, as 10 Sefirot, essas 10 facetas, que tem nos mundos superiores também de Atzilut, que é uma expressão divina, esse mundo. Então, Deus criou o homem a sua semelhança, ou seja, a nossa alma é um protótipo do que tem lá em cima, nos mundos superiores, em Atzilut. Ok? Então, isso é mais uma explicação. Depois ele continua falando ainda no mesmo versículo. Ele fala que o homem então dominará sobre as aves, o animal. Então aqui também tem muita coisa interessante. O que significa o homem dominará? Entra na jaula do leão para ver o que acontece. Mas o interessante é que a gente conhece a história do Daniel, que entrou na cova dos leões. Ele entrou. Não aconteceu nada. Daniel entrou lá. E como é que ele entrou? Então não é que ele entrou, não foi passear. Ele foi jogado lá pelo rei da Pérsia. O rei da Pérsia, ele fez um decreto, não me engano se foi da Babilônia ou da Pérsia, porque a Pérsia conquistou a Babilônia logo em seguida. Foi da Pérsia, né?
Então ele fez um decreto que aquele que quisesse rezar, rezaria só para o rei. Não podia rezar para Deus. É claro, o profeta Daniel não escutou o rei, continuou rezando. Ele foi pego em flagrante, levaram ele até o rei. E o rei perguntou para ele, você estava rezando para mim, né? Com certeza. Ele falou, não. Eu estava rezando para aquele que criou os céus e a terra. O rei de todos os reis, o santo bendito seja. Ele falou, então ele pegou, mandou deixar os leões de jejum 24 horas. 24 horas, e depois pegou o Daniel e jogou lá. Os leões, quando olharam o Daniel, o que eles fizeram? Foram todos para um cantinho, ficaram com medo do Daniel. E depois de um dia, eles foram ver o que sobrou do Daniel, se sobrou alguma coisa. O Daniel estava lá. Então o rei ficou com medo do Daniel, tirou o Daniel. Os guardas que prenderam o Daniel, o rei mandou eles entrarem para ver o que estava acontecendo, né? Então, quando eles entraram, os leões olharam ali e falaram, opa, estamos com fome, agora acabou nosso jejum, acabaram com os guardas. Mas por que eles não atacaram Daniel? E teve outros na história que aconteceram. Esse foi o mais famoso. Tinha um outro rabino, Orahaim Akadosh, um grande raham, um grande tzadik, um grande justo. Ele viveu na cidade de Safed, no norte de Israel, há 300 anos atrás. Ele certa vez fez uma viagem de caravana. Antigamente as pessoas viajavam em caravanas. Por quê? Porque não tinha as estradas como tem hoje. Era perigoso você de repente viajar e entrar numa floresta. Era muito perigoso. Os leões podiam atacar. Quando você ia em caravana, os animais não atacam. Eles têm medo, quando você vai muita gente junto. Então eles estavam andando, viajando, só que atrasou a viagem. Eles teriam que viajar no Shabat, na sexta-feira à noite, no sábado. E o Orahaim Akadosh falou, olha, eu não viajo, a gente pode ficar aqui 24 horas. E ninguém escutou ele, a gente precisa chegar no nosso destino, a gente vai continuar. Falou, ok, então eu vou ficar aqui. Ele falou, mas você é louco, é perigoso, perigo de vida. Falou, eu vou ficar aqui. Ele desceu da caravana, começou a se preparar para o Shabat dele, apareceu o rei da floresta para dar as boas-vindas para ele, né? O leão. O leão olha para ele, ele olha para o leão pegou, saiu correndo de medo. Quando acabou o Shabat, o leão voltou, se agachou, ele montou no leão, o leão saiu correndo, galopou e devolveu o Orahaim Akadosh até a caravana dele. Então, como é que ele fez isso? Então, a resposta é simples. Esses animais, realmente, eles têm medo do homem. Mas quando o homem é um homem perfeito, quando ele expressa o semblante divino, um justo, que o semblante divino paira sobre ele, os animais têm medo dele. Não tocam nele. Enquanto que, se a gente faz coisas erradas e a gente perde esse semblante divino e se parece com alguns animais, então aí o animal já não tem mais medo da gente também. Viu uma zebra, né? Da zebra. E na verdade, pessoa, assim, ela se degenera a um ponto que de repente ela fica no nível inferior aos animais, né? Pode chegar a esse nível também, né? Exatamente, porque o animal, ele faz essas coisas, mas não porque por mal, ele não tem um intelecto para discernir entre o bom e o mal, totalmente. Enquanto que o homem, sim, ele tem esse intelecto, e se ele faz a coisa errada, ele, de um certo aspecto, ele é pior que o animal, porque ele tem esse intelecto, né? Então, quando a gente age assim, aí os animais já não têm mais medo da gente. Então, e aqui estamos nós, somos todos nós, né? Está longe do nível desses tzadikim. E existe também um outro comentário, que na verdade aqui foi criado os animais, mas para o Adão ainda era proibido o consumo desses animais. Ele não podia comer, ele podia dominar, ele podia usar os animais para seus propósitos, podia galopar sobre o cavalo, podia pegar o boi para arar a terra, ou coisas assim. Ele não podia matar o animal para comer. E hoje nas leis a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Ok? Ok, então vamos lá. 27. Sim. Deus assim criou o homem com sua imagem. Na imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea, ele os criou. Ok. Então, aqui a gente tem um versículo que fala no singular. Ele criou, certo? Como falamos antes. Aqui o nome do homem em hebraico, como é que é? Adam. Por quê? Porque tem alguns motivos também. Ou seja, na Torá,
É tudo muito preciso. A língua hebraica, a língua sagrada, não é uma língua que foi inventada, uma língua que é muito precisa. Então, primeiro, Adam, ele vem de Adamé, Adam de Adamé, Lidamot, Domé. O que é Domé? Parecido. Adamé, ele parece com o ser superior que era Deus. Deus fez ele ao seu semblante, à sua semelhança. Então colocou o nome de Adam, que vem de Adamé, de Domé, de parecido, ok? Também vem de outra palavra. Dam? De Dam, Dam é sangue. Adama. Adamá, Adamá, o que é Adamá? Terra. Porque ele foi feito da onde? Da terra, ok? Mas nele corre o sangue. Corre o sangue. Tem um comentarista que fala o seguinte: Adam é Aleph, Dam, Mem. Aleph é de Adamá, Dalet é de Dam, e Mem é de Mará. Mará é vesícula biliar. E tem motivo para isso também. Ok? Qual é o motivo? Eu não me lembro exatamente, mas tem uma função muito importante a vesícula nesse contexto todo. Eu não me lembro agora. Posso depois procurar para vocês. Ok? Uma vez eu li sobre isso. Então, esse é o homem. Aqui a gente vê uma coisa muito interessante também. Isso a gente vai ver na sequência. Mas, antes disso, eu queria falar para vocês uma coisa interessante. Deus criou o homem macho e fêmea. Mas, na verdade, não criou macho e fêmea. Ele criou o macho, o Adão, botou ele para dormir, tirou uma costela, da costela fez a Eva, como a gente vai ver. Como criou o homem macho e fêmea? Ele, a princípio ele era... Não, andrógeno. Ele era... O Adão e a Eva tem duas explicações aqui. Uma explicação é que nesse trecho, uma explicação mais simples é que Deus não está entrando muito em detalhes ainda. De uma maneira geral, na sexta-feira ele criou o homem macho e fêmea. E depois, como ele explica nos versículos a seguir, como exatamente foi. Mas existe um comentário em que não. Que no início da criação eles eram gêmeos, como é que falam? Não é siameses? Siameses, eram grudados pela coluna. O Adão e a Eva, um de cada lado. Então perguntava: cadê você, mulher? Estou aqui, homem, olha aqui. Aonde? Mas tem um versículo que diz: e viu Hashem que o homem era só? Sim. Não é por isso que ele resolve. Então, por isso que a gente tem... Boa pergunta. Ele se sentia sozinho, né? Era um ser... Fez uma parceira junto a ele, né? Companheiro. Uma companheira. Então, assim, na verdade, de acordo com essa pergunta, a gente tem aquele comentário de que Deus criou... Esse versículo está falando que ele criou na sexta-feira o homem e a mulher. Como? Mais para frente ele explica. Criou o homem, depois pegou a costela, fez a mulher... Mas tem esse segundo Midrash também, que de acordo com esse segundo Midrash, não dá para a gente explicar aquele versículo. Que eles eram um só. Mas isso ensina uma coisa muito interessante. A gente sabe que o homem e a mulher, o marido e a esposa, quando casam, no fundo, eles são uma coisa só. Que nem o homem e a mulher foram criados. Eles têm uma alma só. Só que quando desceram, metade da alma foi para cá, metade foi para lá. Metade no corpo do marido, metade no corpo da esposa. E quando eles se encontram, então eles voltam a ser o que eles eram no início de tudo. Então, Deus criou o homem e a mulher dessa maneira para mostrar para a gente isso também. Ok? Homem e mulher, Zachar Venekivá aqui, tem o mesmo valor numérico de bênção e maldição. Então, alguns falam assim: Rabino, eu não quero casar. Porque isso é uma maldição. Eu prefiro ficar solteira. E alguns querem casar muito. Eu acho que isso é uma grande bênção. Então, qual é a verdade? A verdade, assim, depende de como você usa o casamento. Pode ser uma grande maldição, pode ser uma grande bênção. Certo? Então, macho e fêmea é o mesmo valor numérico de maldição e bênção. Depende de como você usa. As duas palavras ou só? As duas juntas. As duas juntas? Zachar, macho, é brachá, bênção, e nekivá, o nekivá, dá quase igual a klalá, mas como tem, você pode colocar aqui
quando você faz guimatria, valores numéricos, quando você tem uma palavra a mais, quando a soma dá um a mais ou a menos, isso não faz diferença. Você pode usar também. É o CRI, né? Sim, sim. Então, Nekiva e a fêmea da 163, maldição da 165, você tem duas palavras juntas, né? O único problema é que as mulheres não vão gostar, porque o macho dá exatamente bênção. Não, mas Mas a mulher é a bênção oculta. a bênção é uma bênção maior ainda, né? Tem também tem referência aos nomes, né, Albino? É Isha, né? Vamos ver isso também, muito bem. Vamos ver isso. Vamos ver. Mulher. Vamos ver, ele vai falar na sequência. Ok? É a mulher que carrega a bênção, né? Ok. Vamos lá, vamos continuar. Estamos em qual? 28? 29? Vamos para o 29 então. 28. 28 não lemos? Então 28. Deus os abençoou. Deus lhes disse: sejam férteis e tornem-se muitos. Encham a terra e a conquistem. Dominem o peixe do mar, os pássaros do céu e todo animal que rasteja sobre a terra. Ok. Estou continuando, 29. Deus disse: eis que eu lhes dei toda planta que produz sementes na face da terra, e toda árvore que tem fruta com sementes. Será para vocês por alimento. Então o homem, ele na verdade ele era herbívoro, ele não comia espécie nenhuma de carne. Pode ser que ele seria só vegetariano. Ovo, ele podia comer, por exemplo, leite, isso não tinha problema. Mas de maneira nenhuma ele não comia, era proibido ele matar para comer carne. Agora, era proibido para ele matar e comer carne, mas se o animal morresse sozinho, ele poderia comer, como a gente vai ver hoje. Continuando 30. Para todo animal da terra, todo pássaro do céu, e tudo que rasteja na terra, que tem nele alma viva, toda vegetação de planta será alimento. E assim foi. Ok, então o homem e o animal comiam a mesma comida, ok? Eles comiam junto com os animais. Mesmo porque, veja, se a gente for pensar, o homem ele conversava com os animais. Está escrito, Adão conversava com os animais. Quando Adão foi criado, no primeiro dia, o Midrash conta que os animais todos acharam de repente que ele era o Deus. Porque era uma criatura muito especial, o homem. O Adão, ele era muito alto. E ele, de tão iluminado que ele era, ele irradiava luzes. Está escrito que quando Moisés desceu do Monte Sinai, de tão iluminado que ele estava irradiando luzes fisicamente. Tanto é que o povo se assustou e ele teve que usar uma máscara até o final da vida dele. Está escrito lá na frente. O Adão também, ele era extremamente iluminado. E não só da face dele saía a luz, mas até do calcanhar, que é a parte mais baixa, saía a luz também. Então, quando os animais viram aquela criatura, que foi criada por Deus, o homem, no primeiro momento eles acharam que era Deus, o Criador. E todos eles vieram se ajoelhar para o Adão. Então Adão falou, não. Tem um Salmo, acho que é 94, ele virou para os animais e falaram, não, vamos cantar para Deus, para a rocha da nossa criação. Para ele vamos nos prostrar, somente para Deus vamos nos ajoelhar. Ele juntou todo mundo se ajoelhou para Deus. Foi na sexta-feira, na hora que ele foi criado. Então a gente viu que ele conversava com os animais. Mais tarde a gente vê que a cobra conversou com a Eva também. Eles tinham uma comunicação. Eram amigos, não tinha outro tipo de amigos. O amigo do Adão era o cachorro, era o tigre, era a raposa, era o elefante. Então, não seria também muito interessante você pegar seu amigo, né, seu vizinho, abater ele, botar num churrasquinho, uma panela? Então, ele não comia esse tipo de carne. Então, ele era igual aos animais, na verdade. Mas tudo bem. Aí, 31. Deus viu tudo que ele fez, e eis que era muito bom. Era tarde e era manhã, o sexto dia. Então aqui tem uma coisa diferente
no sexto dia de todos os outros dias anteriores. O que é? Muito. Bom. Ok, também é verdade. Muito também. E tem mais uma coisa. Em todos os dias está escrito dia 1, segundo dia, terceiro dia. Aqui está escrito Sexto. o sexto. Não, como é que está em português a tradução? O sexto dia. 21. Ah, o sexto tem um o. No quinto dia não tem o quinto dia, certo? Aqui tá. Um quinto, está escrito um quinto dia. Ó, versículo, fica lá no versículo 23, está escrito um quinto dia. No 23. Uhum. No versículo 24, vocês têm um quarto dia. No versículo 12, vocês têm um segundo dia. No versículo 13, vocês têm um terceiro dia. Desculpa, no versículo 8, um segundo dia. Então, vocês estão vendo que tem uma diferença. Aqui tem o sexto dia. O que é o sexto dia? Então, aqui Deus colocou uma menção interessante. Deus falou o seguinte. É um hashi, né? Hashishi, Hashi. com rei, com artigo definido o. Masculino singular, o. Por quê? Porque ele está falando de um sexto dia específico definido aqui. Que sexto dia é esse? É o sexto dia do mês de Sivan. Sexto dia do mês de Sivan é uma festa que aconteceu nesse dia, a entrega da Torá. Foi no sexto dia do mês de Sivan. Então Deus criou toda a terra, tudo que tem entre os céus e a terra foi criado em 6 dias, mas Deus fez uma condição com tudo que foi criado. Falou, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, tudo isso aqui depende do sexto dia, o dia 6 do mês de Sivan, que vai ser o dia em que o povo judeu vai receber a Torá. Se eles aceitarem e receberem, ok, a gente continua. Se naquele sexto dia eles me disserem não, vou voltar vocês ao zero absoluto, como se nada tivesse sido criado. Então, esse é o que ele deixou implícito aqui. O sexto dia também, como é o artigo definido é o rei, quanto que vale rei? 5. É uma menção ao Pentateuco, aos 5 livros da Torá. Então, tudo ficou dependendo disso. Se o povo judeu recebeu os 5 livros, receber a Torá no sexto dia, ok. Se não, meus amigos, vocês voltam ao zero absoluto, como se vocês nunca tivessem estado aqui. Tem um versículo nos Salmos que fala o seguinte, Avshamayim Trofefu, que mesmo os céus estavam tremendo, o mundo estava tremendo, até que o povo judeu falou, na Sevenishma, a gente vai receber a Torá. Faremos e escutaremos e assim faremos. Então, quando o povo judeu falou isso, aí está escrito que eles, céus e a terra, relaxaram. Ok. Ok? E mais uma coisa interessante. Se a gente for ver no hebraico, então, o de vocês está assim. Deixa eu tentar ajudar vocês. Olhem na página 6, ok? No hebraico, na terceira linha de baixo para cima. Ok? As duas últimas palavras, Yom HaShishi. Então, a primeira palavra começa com que letra? Yud. A segunda? Rei. HaShishi. Yom HaShishi. No Yom HaShishi, o Yom começa com Yud, HaShishi com Rei. Na outra linha, você tem um Vav, na primeira palavra, na segunda palavra, um Rei. Yud, Rei, Vav. E novamente a letra Rei, forma que palavra? Forma o nome de Deus, o tetragrama. O nome que a gente não pode nem pronunciar. A gente quer falar desse nome, a gente usa a palavra Havai, ok? Como? Havai. Mas é que a gente não pronuncia como está escrito. Havai. Então, sabe quando um artista escreve um quadro, o que ele faz no final, quando acaba? Escreve o nome dele. Então, quando Deus acabou a obra dele, ele também escreveu o nome dele. Ali. Yud-Kei Vav-Kei. Que criou os céus e a terra. Sempre que tem as letras do nome do tetragrama, tem risquinho embaixo. Não, sinceramente não.
né? Ok. Então vamos lá. Vamos ler mais um pouquinho. Continuando. Céu e terra. Agora o Shabat. Dora, quer ler pra gente? Céu e terra, e todos os céus e seus componentes foram assim completados. Com o 7º dia, Deus terminou todo o trabalho que ele havia feito. E assim cessou. No 7º dia de todo o trabalho que ele tinha feito, Deus abençoou o 7º dia. Deixa eu só fazer um comentário no versículo 2 ainda. Então, ok, tem algumas coisas interessantes. Está escrito que ele, como é que ele traduz um de vocês? Com o 7º dia, Deus terminou todo o trabalho que ele havia feito. A tradução já coloca uma interpretação, porque no original está escrito Vaichal Elokim Bayom Hashvi Melachto Asher Asah. Deus terminou no 7º dia o trabalho que ele fez. A gente pergunta, puxa vida, até agora eu sabia que Deus ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Mas nesse versículo está escrito que ele terminou no 7º dia. Então como é que fica? Ele trabalhou no 7º dia ou ele descansou no 7º dia? Como é que a gente resolve isso? Ok, então tem aqui duas interpretações que o Rashi traz, 2 comentários, entre alguns. Um deles diz o seguinte, que a gente não sabe precisar o momento do pôr do sol exatamente. Hoje, com a tecnologia, talvez você possa até conseguir. Mas até então a gente não conseguia precisar exatamente o momento do pôr do sol. Ok? Muito difícil. Então, nós, por exemplo, os judeus eles guardam um sábado, certo? Um Ben Noach, ele pode fazer a maioria das mitzvot da Torá, mas guardar o sábado de acordo com as leis, exatamente ele não pode. Ok? Não, é proibido. A gente aprende isso de Noé. Deus falou, Lois boto, não vai descansar. Então ele não pode guardar o sábado exatamente como o povo judeu guarda, de acordo com as leis. São 39 proibições que existem, né? Mas é um dia sagrado, como a gente vai ver, e é um dia propício para um Ben Noach usar também para meditar, orar, estudar, se espiritualizar um pouco mais. Mas guardar de acordo com a lei é uma das poucas mitzvot que um Ben Noach não pode fazer. É proibido. Um Ben Noach que ele quer guardar, por exemplo, pureza familiar, ele pode. Um Ben Noach que ele quer comer kasher, ele pode, e ele é recompensado por isso também. Se inscreve em Maimônides, ok? Mas o Shabbat é uma exceção. Mas ele pode ler ele pode acender vela, fazer ou não? No início. Mesmo Shabbat é tudo? Não, guardar um Shabbat significa o seguinte. Existem 39 trabalhos que você não pode fazer no Shabbat. 39, ok? Então está escrito que ele não pode guardar de acordo com a lei. O que significa? Talvez a gente poderia fazer essa pergunta a um rabino que é mais credenciado para responder isso. Eu não vou... mais especializado para responder esse tipo de pergunta. Será que ele pode fazer só guardar 38 e uma não? Não sei. Porque eu creio também que dentro das 39 trabalhos que foram realizados no Mishkan, né? Cada item, cada trabalho tem um monte de item a ser cumprido. Por exemplo, tem suas derivações, exatamente. Então é muita coisa. Por exemplo, um dos trabalhos é não transportar. Você não pode transportar uma caneta no Shabat, por exemplo. Uma caneta você não pode carregar no bolso, já está no bolso. No recinto público, né? Exatamente, você não pode. Então, guardar o Shabat é algo muito, né? Tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes. O que ele falou é o seguinte, como é que 39 trabalhos que não podem ser feitos no Shabbat, são os 39 trabalhos que eles faziam na construção do tabernáculo, que eles faziam no Beit HaMikdash, né? Ou na construção do tabernáculo no deserto. Então eles cozinhavam, eles pintavam, eles costuravam, eles transportavam coisas, acendiam fogo. Tudo isso a gente não pode fazer no Shabbat, que tem suas derivações. Então, por exemplo, você pode acender fogo. Então, uma das derivações é você não pode acender uma luz, uma lâmpada também. Porque existe um lado que isso é uma derivação também. Tem aspectos semelhantes, certo?
Então, ele falou, a gente não pode carregar, assim, um recinto público, a gente não carrega algo na rua, nem RG, nada, não pode carregar nada, nem a chave de casa. Você coloca a chave num cinto, como se fosse uma fivela do cinto, aí você anda com a chave fazendo parte do seu cinto, aí você pode, tá? Assim funciona, Então, o povo judeu não pode fazer 39. Está escrito que o menor é uma das mitzvot que ele não pode cumprir também. O resto ele pode, a grande maioria, certo? Seria para ele um pecado fazer isso. Não pode. Assim como Deus quer que ele faça algumas, ele quer que ele não faça outras. Ok? Está escrito em Noah, Loisboto, não sabatearás, não guardarás o sábado, não descansarás. Você nunca descansa, ou bem não? Não, o descanso. Não sentido, né? Não sentido, né? Não. O significa o seguinte: guardar o Shabat exatamente como está prescrito, ele não pode fazer. Certo? Acender as velas Né? também, não. Então, eu creio que pode acender as velas. O que talvez não poderia guardar o Shabat exatamente de acordo com a lei. Creio eu. Tá? Mas isso é uma coisa que de repente a gente poderia eventualmente fazer um seminário, trazer algum rabino de Israel, o que escreveu, por exemplo, esse livro, talvez, algum outro até mesmo no Brasil. E para a gente colocar essas coisas em dia, ver realmente tudo certinho, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Né? Juntar bastante bem no ar, né? Para ver isso. Mas isso é uma outra oportunidade, se Deus quiser. Vocês vão anotando as perguntas, vai chegar uma hora que a gente vai tirar. Pergunta tem, né? Falta, né? Ok, então, como é que funciona? Deus terminou o trabalho no sétimo dia? Então tem dois comentários. Um comentário fala o seguinte, que Deus, não é que ele trabalhou no sétimo dia, mas ele parou de trabalhar no fio de cabelo, no milésimo de segundo, quando o sol se pôs. Nós não conseguimos discernir exatamente esse fio de cabelo. A gente tem que antecipar, a gente para de fazer trabalho um pouquinho antes. Mas Deus, ele parou no último segundo, parece que ele entrou no Shabat fazendo. Isso é uma explicação. Mas tem uma outra explicação que fala o seguinte, que Deus descansou no sétimo dia. Aliás, Deus ele criou uma coisa no sétimo dia assim. O que ele criou? Descanso. Muito bem, ele criou o descanso. Que estava faltando descanso, ele criou o descanso. Ok? Uma dúvida, curiosidade, mais que dúvida. Como é que os sábios já, muitos anos atrás, acho que já sabiam que dependendo da posição da Terra onde você estava, tinha horários diferentes do pôr do sol. Né? Quer dizer, o pôr do sol é algo constante se você vai... Né? Quando tem na Torá o pôr do sol, tem alguma referência de ponto onde é esse pôr do sol em relação à Terra, alguma coisa? É o pôr do sol de onde você se encontra. Certo? Então, por exemplo, o pessoal que está hoje em Israel, então o sol está se pondo lá no horário diferente daqui. Sim. Então, o pessoal que está lá, sexta-feira à noite, o sol se pôs, para eles é Shabat, para a gente ainda não é. Sim. O sol se pôs aqui, para a gente é Shabat. Lá o Shabat termina antes do que aqui. Lá eles já estão fazendo trabalho e nós aqui ainda estamos descansando. Cada posição da Terra vai de acordo com o seu pôr do sol. Certo? Antigamente, como é que eles calculavam isso? Então, era muito difícil calcular. Então, na lei fala o seguinte, quando você vê o sol no topo das montanhas, você começa o Shabat. Um pouquinho antes do sol se pôr. Porque você anda aqui em São Paulo, aqui não tem montanha, né? Aqui no centro. Você não vê as montanhas. Então, mas você vê os prédios altos. Então, você vai andando no final do pôr do sol, assim, no final da tarde, parece que aqui já está tudo sombra, mas na cabeça dos prédios ainda tem sol. Porque eles ainda estão... Se você sobe lá em cima, você vai ver o sol ainda. A gente já não vê. Mas eles vêm. Né? Mas muito bem. Então, isso Deus criou no sétimo dia. Deus criou o descanso. 3. Versículo 3. Dora, pode continuar para mim? Deus abençoou o sétimo dia, e ele o declarou santo,
pois foi nesse dia que Deus cessou todo o trabalho que ele tinha criado, do modo que iria continuar. Ok, então aqui isso. A gente tem que explicar algumas coisas. Primeiro, assim, está escrito que Deus abençoou o 7º dia. Que bênção que ele deu aqui? Então, tem algumas explicações. Uma explicação, a do Zohar, fala o seguinte, que o Shabat, o sábado, abençoa toda a semana que está entrando. Em outras palavras, digamos que alguém vai ganhar na loteria na quarta-feira, ou na Mega Sena, não sei que dia que é o sorteio, que dia que é? Quinta. Então, digamos que fulano vai ganhar na Mega Sena na quinta-feira. Então, em potencial, essa bênção já está no bolso dele no Shabat. Só que vai se revelar para ele na quinta-feira. O Shabat traz bênção para a semana inteira. Ok? Tem uma explicação que o Rashi traz, que aqui ele está falando sobre o futuro. Quando o povo judeu estivesse no deserto, então lá eles iam ter uma bênção especial na sexta-feira. Que bênção que era essa? No deserto, o que eles comiam 40 anos? Maná. Ok? Todo dia, o que acontecia? Chovia maná, eles abriam a porta, tinha lá maná, eles comiam a maná deles. Só que tinha um problema. Essa maná era um alimento extremamente perecível. Você nunca conseguia guardar para o dia seguinte, ela bichava. Ficava cheio de bichos. Era altamente perecível. Mesmo com as técnicas mais modernas daquela época, eles não conseguiam guardar o maná. E no Shabat tinha um problema, porque, como a gente falou antes, no Shabat o povo não podia colher o maná fora de casa e transportar ele para dentro de casa. Você não pode transportar algo de um recinto público para um recinto privado no Shabat. Então, como fazia? Então, Moisés falou para o povo o seguinte: sexta-feira, vocês escolham porção o dobro. Então, eles pegavam o dobro e aquilo não apodrecia para o dia seguinte. Então, Deus abençoou o sábado com essa bênção especial, bênção do maná. Ok? Mas nos outros dias vinha a porção, né, de um dia Ele só. podia pegar só a porção dele. Se ele pegasse a mais, então aquilo apodrecia. Ok, então Deus ele fez, e aqui está interessante porque consta que Deus fez de modo que ele ia continuar a funcionar. O que isso significa? Significa o seguinte, que tudo que Deus fez no mundo, ele deixou uma pontinha para a gente terminar. Ele deixou algo para consertar. Não deixou nada pronto. Tudo tem alguma coisa para você consertar. Então, e quando a gente conserta, a gente se torna sócio de Deus na criação do mundo. Uma história que mostra isso, que um dos grandes sábios do povo judeu foi o Rabi Akiva. O Rabi Akiva, ele era filho de pais convertidos, do pai convertido. Ele era um pastor, ele tinha 40 anos de idade naquele momento, e ele era um homem extremamente ignorante, ele era analfabeto, não sabia escrever, aos 40 anos de idade. Ele era pastor de um homem muito rico chamado Kalba Savua. Esse homem tinha uma filha chamada Raquel. E a Raquel olhou o pastor e falou: esse homem vai ser um grande homem. E ela virou para o pai e falou: pai, gostaria de casar com aquele teu pastor, o Akiva. O pai olhou para ela e falou: o quê? Você quer casar com aquele analfabeto, com aquele ignorante? Você é louca? Não ouse fazer isso, eu vou lhe deserdar se você fizer uma coisa dessa. Mas ela viu nele um grande potencial. E um dia chegou para ele e falou: Akiva, você não quer casar comigo? E ele ficou bem perturbado, né? Achou que ela estava gozando dele, estava debochando dele. Né? A filha do patrão, multimilionário, casar com um ignorante como ele. Ele não entendeu. Mas ela insistiu, ele viu que ela estava realmente, né, sendo sincera. Ele falou: mas eu sou um ignorante, você quer casar comigo? Ela falou: se eu casar com você, você vai estudar a Torá? Ele falou: faria qualquer coisa. Então eles casaram. O pai mandou ela embora de casa. Deserdou ela. E eles viviam numa pobreza muito grande no início. Um dia o Akiva estava pastoreando o rebanho. Ele viu, não, isso foi antes de ele casar já, ele viu que tinha uma goteira caindo em cima de uma pedra. Que ele falou: água dura, pedra mole, tanto fura até que bate.
E aí, aquilo ficou na cabeça dele. Ficou na cabeça dele. E um dia ele estava com a esposa, e a esposa falou, você vai estudar, vai estudar. E ele falou, mas como? Eu não sei, eu não sou ignorante. Ela falou, mas você não se lembra daquela água que furava a pedra? Aquilo, assim como a água faz furo da pedra também, a Torá pode entrar na sua cabeça, que é dura. Ele falou, mas eu tenho muita vergonha. Eu vou ter que estudar com criancinhas de 5, 6 anos, aprender a ler. Eu tenho aqui 40, 41 anos, olha a minha barra. Tenho vergonha. Ela falou, tenho uma ideia. Traz aqui o cavalo. Era, na verdade, um cavalo, um camelo. E ela pegou no camelo, na corcunda do camelo, botou terra e plantou umas mudinhas na corcunda do camelo e falou, vamos na feira ao meio-dia. E ele foi puxando o cavalo na feira ao meio-dia com aquilo. Quando as pessoas viram, começaram a rir da cara dele. Que louco esse homem é. Plantou em cima da cabeça, da corcunda do camelo. E começaram a debochar dele, não sabiam se enterrar de vergonha. Mas ela foi com ele. No segundo dia, ele chegou em casa acabado. No segundo dia, ela falou, hoje vamos de novo. Eu não sabia o que fazer, mas eles foram. No segundo dia, as pessoas riram, mas pouco menos, porque já não era uma novidade tão grande. Já viram no dia anterior. E assim ela puxou ele no terceiro dia, quarto dia. Depois de alguns dias, as pessoas não estavam nem mais rindo, não estavam nem mais dando bola, já acostumaram. Você falou, tá vendo? Assim vai ser também onde você vai estudar. Primeiro dia, vão estranhar. Você vai sentar com aquelas criancinhas lá de 5, 6 anos, um barbudo. Mas não se preocupa. Vai ser só no primeiro dia, você vai ver. Depois vai virar normal. E assim ele fez. E ele ficou 12 anos estudando sem parar, sem voltar para casa. O tempo inteiro, só estudando Torá. Se tornou um dos maiores sábios do povo judeu. Isso foi no século I. Século I. Ele participou, ele estava presente na destruição do templo Akiva. Rabbi Akiva o templo foi destruído no ano 69 da Era Comum. Então isso foi no primeiro século. E ele voltou, depois de 12 anos estava voltando, ele escutou o vizinho falando com a esposa, e a esposa, o vizinho falava para a esposa, tá vendo, você desobedeceu o seu pai, foi casar com aquele pastor ignorante, ele não está te respeitando, de 12 anos ele nem volta para casa para ver sua cara, está vendo? E aí, o Akiva estava chegando, escutou essa conversa, ele estava chegando próximo, e a mulher não viu Akiva e falou, mas se dependesse de mim, que ficasse mais 12 anos estudando, da minha parte que vai estudar. Rabbi Akiva escutou isso, ele nem deu bom dia, boa tarde para a esposa, virou as costas, voltou, mais 12 anos. Depois de 24 anos, ele foi um dos maiores sábios do povo judeu. Certo? Então, por que eu contei essa história? Ah, sim, porque tinha um episódio que uma rainha, uma princesa, perguntou para o Rabbi Akiva, mas se Brit Milá, se a circuncisão fosse algo bom, Deus criava o homem circuncidado. Ele falou, o que a senhora gosta de comer? Ele falou, eu gosto muito de turmossim. Turmossim devia ser algo assim bem duro, tipo grão de bico, alguma coisa assim que é difícil cozinhar. Né? Tipo um grão de bico assim. Ele falou, bom, e como é que a senhora prepara o turmossim? Como é que a senhora cozinha isso? Ele falou, olha, eu deixo de molho 24 horas, depois eu troco a água. Mais 24 horas de molho, depois eu troco a água, e mais 24 horas de molho, aí depois eu levo para a panela e cozinho. Tem que deixar primeiro 72 horas de molho, trocando a água a cada 3 noites. Ele falou, bom, mas se fosse bom, não era melhor nascer já pronto? Pegou ela e... né? Então, tudo que Deus fez, Deus deixou alguma coisinha para você consertar também. Certo? E quando você conserta, você se torna sócio dele na criação. Ok? Muito bem. Bom, então, vamos parar por aqui hoje. Aqui a gente fecha a criação, os 7 dias. Depois a gente vai ver outras histórias bonitas. Vamos ver um pouquinho das leis do nosso Shulchan Aruch de Ben Noach, ok? Nosso livro de leis. Eu hoje escolhi para a gente estudar um pouquinho das leis que fala sobre a sexta mitzvah, o sexto preceito de Ben Noach, que é não comer um órgão de animal vivo. Por quê? Porque falamos hoje que o Adão ele era vegetariano, então vamos falar sobre isso também.
Ok, então vamos lá. Algumas leis sobre isso. Adam Rishon nitam shilton lirdot vekol chayal bima b'shat briot. Para o primeiro homem, para o Adão, foi dado para ele permissão de dominar sobre todos os animais, como está escrito, um versículo que estudamos hoje, o 28. Vocês vão dominar sobre todo o pássaro alado, sobre todo o animal da terra. Mas esse domínio é só para o trabalho dele. Ele pode usar para trabalhar, para arar a terra, para carregar o jumento, para carregar cargas, tudo isso ele pode. Mas não foi dado ao homem permissão para ele matar qualquer criatura para comer a carne dessa criatura. Quanto mais ainda ele escreve aqui, que não foi dado permissão ao homem para fazer mal a qualquer animal também. Maltratar um animal. Ok? Mas um animal que morreu sozinho, por exemplo, o homem poderia comer a carne dele. O primeiro homem, o Adão. Não é que ele era vegetariano de princípio. Não podia matar para comer, mas se morreu um animal, ele podia... Morreu sozinho, ele podia comer. E assim como também foi proibido ao homem, como não foi permitido para o homem matar qualquer criatura para comer sua carne, também não foi permitido a ele cortar um pedaço da criatura para comer sua carne. Cortar um órgão de um animal para comer a carne dele. Aqui eu queria fazer um parênteses também, explicar melhor isso. Deus deu para o Adão 6 mitzvot, ou 7. Alguns falam que essa mitzvah de carne, um órgão de um animal vivo, foi uma mitzvah que Deus deu para o Noé e não para o Adão. Mas enfim, 6, 7 mitzvot, 6, 7 preceitos que foi dado. Só que esses preceitos, na entrega da Torá, os povos não aceitaram. Deus tentou dar para alguns povos esses preceitos, eles não aceitaram. E Deus então chamou Moisés e falou: vou te incumbir com essa responsabilidade de ensinar todos os povos a cumprirem essas 7. Então, Bnei Noach hoje cumpre as 7 não porque Deus ensinou a Adão a cumprir, mas sim porque Deus deu a Moisés esses preceitos no Monte Sinai. Ok? Deus deu também para Adão e para Noé, mas Bnei Noach cumpre porque Deus deu para Moisés isso no Monte Sinai. O mesmo se aplica, por exemplo, às mitzvot dos judeus. Deus deu para o primeiro patriarca do povo judeu, Abrão, a mitzvah de circuncisão. Mas nós cumprimos não porque Deus deu a Abrão, mas sim porque Deus ordenou a Moisés, na Torá, a que seja feita a circuncisão. Ok? Muito bem. 2. Depois do dilúvio, Deus permitiu ao Noé que comesse carne que foi proibido para o primeiro homem. E foi dado ao Noé essa permissão de matar os animais para comer da sua carne. Como está escrito lá na Parashá, na porção de Noé, Morachem vechitchem yeh kol chayat haaretz kol shamayim bechol asher timu asadamah vechol zgiyayah beyadechem nitanu. Tem versículo que fala que Deus deu para o Noé que todos os animais terão medo do Noé, tanto dos pássaros, dos peixes e tudo. Então, portanto, é permitido. Ok. Um Benor, ele não precisa necessariamente fazer a sherritá, o abate tradicional judaico, para comer um animal. Certo? Porém, é aconselhado que seja abatido o animal de uma maneira que ele tenha menos sofrimento. Que ele não sinta o sofrimento na hora do abate. Certo? Então, hoje em dia, como é que funcionam os abatedouros? Então, abatedouro normal funciona assim: o animal ele toma um boi, um martelado na cabeça, então ele perde um pouquinho os sentidos e depois ele é morto. Não sei exatamente se é abatido, alguma coisa assim. Mas tem aves que eu já vi que eles matam com como se fosse um tiro na cabeça, um prego na cabeça, certo? Não é uma maneira muito causa um sofrimento para o animal, né? O abatimento judaico é feito de uma maneira tal que o animal sofre menos, ele tem menos adrenalina no sangue. Foi feito experiências. Carne kasher, ela tem menos adrenalina, o animal desprende menos, certo? Porque a faca da shritá que abate, ela é tão afiada, que, sabe, às vezes você corta com uma folha, vocês cortaram com folha? Sim. Na hora, às vezes, você nem sente.
Mas depois, né? É. Por quê? Porque ela é tão afiada que na hora você não sente. Assim também o animal, quando você passa aquela lâmina bem afiada, é tão afiada que ele só sente depois que ele morreu. Esse é o abate judaico. E tem menos adrenalina no sangue. Então, um Benor não precisa comer uma carne kasher. Ele pode também, mas não precisa. Mas ele deve comer deve ter pena do animal na hora de matar e matar de uma maneira menos mal. Talvez a maneira kasher é uma maneira, talvez, aconselhada também para um Benor comer. Ok, um animal que morreu sozinho, um Benor pode comer dessa carne. Porém, comer um órgão de um animal vivo, isso é proibido para um Benor. Como está escrito, está escrito, mais lá para frente na porção de Noé, você não vai comer a carne enquanto o seu sangue está nela, enquanto sua alma está no sangue. Ou seja, enquanto o animal está vivo, você não pode comer a carne dele. Certo? Ele fala, e apesar de que a gente pode colocar algumas explicações lógicas para essa proibição, como por exemplo, foi proibido para que o homem não comece a cortar um órgão de animal enquanto ele está vivo, porque isso faz mal para o animal, isso é um sofrimento para o animal. Como se pode porém, isso é uma ordem de Deus, um decreto divino, independente se a gente entende ou não, a gente deve cumprir. E ele traz aqui, na verdade, sim, na verdade são leis que talvez não são tão práticas, mas vamos ler, que na verdade é a vontade divina aqui, o que está escrito. Então, tanto faz se ele cortou um órgão de animal enquanto ele estava vivo, cortou um pedaço de carne do animal enquanto ele estava vivo, ou se ele comeu com dente o animal. Qual é aquele conjunto de vó que comia morcego? Era AC/DC? Não tinha como é que chamava? Ozzy Osbourne. Comia morcego, quando estava vivo, alguma coisa assim. Então isso um Benor não podia fazer. Não pode fazer, se lê. Tem um costume também dos chineses que eles preparam um peixe segurando a cabeça dele, mas eles preparam o corpo todo, frita o corpo e a cabeça fica viva ainda. É muito vivo aqui. Que eu vi eles fritando mesmo dentro daqueles tachos de óleo fervente e segurando a cabeça para fora. É uma coisa horrível. Vai. É inadmissível ver o negócio daquele ou comer um negócio desse. Bom. Não, a gente não pode fazer os animais sofrerem. Aqui é uma coisa interessante. Peixe, eu vi mais lá para frente que peixe pode comer vivo. Se alguém tiver estômago para isso. Não é proibido para um Benor na Torá ele comer um peixe vivo, ok? Se tiver estômago para isso. Mas o órgão de animal vivo, sim. Ok? Ok. Às vezes acontece, por exemplo, às vezes tem um cavalo que você tem que sacrificar a perna dele, amputar a pata. Existe isso, né? Então, amputou a pata. Você pode comer aquela carne? Não. Porque é um órgão de animal vivo. Ok? Você cortou a pata, mesmo depois que você matou o animal, também não pode, porque você cortou a pata enquanto ele estava vivo. Ok. Então, de qualquer maneira, ele comeu, mordeu, ou veio um animal um leão, um lobo, e tirou um pedaço daquele animal. Então você vai falar, bom, já tirou mesmo um pedaço da vaca? Então, o que adianta a gente vai jogar fora essa carne? Vamos comer. Não pode, é proibido, porque a vaca está viva. Vai falar, mas a vaca não está nem preocupada com aquilo que saiu, ela está com dor lá, mas isso aqui para ela tanto faz, já saiu mesmo. Você não pode comer. É proibido pela Torá. Então, talvez seria um dogma, você não tem como explicar, né? Vendo dessa maneira. Mas não pode. Talvez porque é fruto de um sofrimento. Né? Talvez, né? Mas nem por Survivor, sim.
Que nem aquele programa de extrema sobrevivência. Não, se é perigo de vida, você pode comer. Pode comer. Sim. Mas o certo é você matar o animal e comer ele depois que ele morreu. Certo? Você pode Não morrer cortar um antes de pedaço da fome, vaca para comer. né? Hã? Você pode morrer antes de fome, antes do animal morrer. Ok, mas se é perigo de vida, aí tudo bem. Você pode transgredir esse preceito. Certo? Você pode. E qualquer animal, não? Sim. Não pode. Mesmo Qualquer animal. não kasher. Então, um Ben Noach, ele não precisa comer comida kasher. Certo? Certo. Ok, hoje está comendo Ever ou Basar de Safra. Ou que ele cortou um pedaço do animal por causa do animal, como a gente falou, da pata do cavalo, para ele sobreviver. Sacrificou a pata, certo? Mesmo assim, não pode comer. Então ele fala o seguinte: quando foi permitido para o Noé, ele matar os animais para comer, foi somente para ele poder comer o animal, ou também, por exemplo, ele precisa ele pode também, por exemplo, estar precisando da carne, da pele do animal para se agasalhar. Então também pode. Também é permitido. Certo? Então, sei lá, é permitido para um Benor usar um casaco de peles? Não é proibido. E Deus deu isso para o homem utilizar mesmo. O que não pode, sim, é maltratar um animal, bater no animal, ou matar um animal sem nenhum propósito. Certo? E se ele mata um animal, bate no animal, ele transgride um preceito chamado Tzar Balei Chaim, está fazendo mal a um animal. Ok? Por exemplo, agora ele precisa da pele do animal, pele de... não sei, que pele eles fazem casaco? Uma pele boa para fazer casaco. Pele de, sei lá, de chinchila de coelho. Então ele não pode tirar a pele enquanto o animal está vivo. Ele tem que matar o animal, deixar ele morrer, e depois ele tira a pele. Certo? E ele joga fora a carne? Não, ele come a carne. Ele pode comer a carne se ele quiser. Agora, todos os animais rastejantes, esses animais não é proibido para eles, para um Benor, comer um órgão de animal vivo. Então, por exemplo, existe lá na Tailândia restaurante onde você come pele de parte de serpente, né, sangue de jiboia, não sei. Então, teoricamente, você pode cortar um pedaço da jiboia, né, enquanto a jiboia está viva, fritar, fazer ela milanesa, como você quiser, e comer ela enquanto a jiboia está viva. Não é proibido. Agora, graças a Deus. Só que o que? Você está causando um sofrimento para a jiboia, aí não pode. Mas se ela já perdeu uma parte dela, você pode. Ok? Ok. Olha o que ele fala, exatamente. Você não pode cortar uma parte da jiboia para comer. Você está fazendo sofrimento para ela. Mas, a não ser que... mas se a jiboia vem um leão e dá uma mordida na jiboia e tira uma parte dela, mesmo que ela está viva, você pode comer aquilo. Você não transgride o preceito de não comer um órgão de animal vivo. Ok? Muito bem. Melhor seria fosse vegetariano, né? Não, veja, Deus deu para você essa possibilidade. Deus deu para Noé a permissão. Porque, por exemplo, se você for comparar um homem, o primeiro homem, né? E ao primeiro homem foi dado único e exclusivamente o direito de se alimentar, ser herbívoro, né? Depois da queda, digamos aí, e da destruição do mundo com o dilúvio, aí o homem pôde se alimentar de carne. Então, e outro dia eu estava vendo um trabalho de pesquisa que as pessoas que se alimentam de carne, 40% a mais de possibilidade delas desenvolverem câncer. A porcentagem é bem menor em vegetarianos. Será que isso já não é uma... Assim, eu não sei te responder. Na verdade, assim, tudo que é exagerado não é bom, certo? Então tem que ter eu acho que nem 8 nem 80, o caminho do meio.
É claro que se ele começar a comer só carne, todo dia carne, talvez não é uma alimentação adequada. Mas de vez em quando, 2, 3 vezes por semana, de acordo com o seu nutricionista, conselho dele, deve ser uma coisa positiva. Na carne também tem coisas boas. Porque assim, a pessoa pode falar, bom, eu não vou comer carne, porque que direito eu tenho de matar esse animal? Porque eu gosto de churrasquinho. Estou fazendo um sofrimento para ele. Na verdade, ok, você teria razão se você estivesse comendo pela gula, pelo seu prazer. Realmente, você não tem direito de ter prazer, matar o animal só pelo teu prazer. Está fazendo ele sofrer. Mas se você está comendo a carne para você ter força de servir a Deus, você ter saúde e poder servir a Deus, então o animal ele se torna um sócio seu no serviço divino, que é o objetivo pelo qual nós fomos criados e ele também. Então aí sim você pode, aí sim é uma coisa positiva, certo? Se não fosse, Deus não permitiria o Noé comer. Claro. Né? Não, eu concordo, assim, não é que eu queira dizer que é proibido, entendeu? Na verdade, eu acho que não sou contra proibir qualquer coisa. Assim, eu acho que... Né? Então, eu acho que, sei lá, no mundo atual, eu estou até tentando optar mesmo ser vegetariano, eu acho que é mais... Ok. Menos... Pelo menos órgão de animal vivo você não vai comer. Muito bem. Ok. Que mais? Muito bem. Então todos os répteis e peixes, sapos, não inclui dentro deles a proibição de órgão de animal vivo. Né? O sapo perdeu a perna, pode fritar a perna, fazer sopa de rã com aquela perna, não está transgredindo nenhum preceito. Ok. Bom, ele traz aqui uma série de animais. Por exemplo, o morcego, que falamos sobre ele, certo? Ele não é um réptil, de acordo com a Torá, e é proibido comer um órgão de animal vivo. Né? Então, aquele, como é que chama? Qual o nome dele? Ozzy Osbourne. Certo? Ele, então, tem que falar para ele, não podia ter comido aqueles morcegos que ele come, por exemplo, né? Ok. E aqui é o seguinte, uma coisa interessante. Na época do templo, do Beit HaMikdash, isso é, principalmente do primeiro Beit HaMikdash, então, existia no judaísmo penas capitais. Uma pessoa que, por exemplo, transgredia o Shabat, fazia um dos 39 preceitos e tinha testemunhas que viram ele fazendo, ele era apedrejado até a morte. Uma pessoa que fazia idolatria era apedrejado, era morto também, tinha pena capital. Só que para isso acontecer era muito difícil. Um tribunal que matava uma pessoa a cada 70 anos, ou de acordo com outra versão, a cada 7 anos, era um tribunal sanguinário. Era muito difícil isso acontecer, porque tinha muitas condições para que isso acontecesse. Mas existe nos judaísmos a pena de morte. Uma pessoa que fazia idolatria, uma pessoa que praticava uma relação incestuosa. Então tinha muitas condições, tinha que ter testemunhos, tinha que ter advertido, demonstrado ele antes, ele tinha que estar consciente naquilo que ele está fazendo, sabendo que é proibido, uma série de outras de questões. No Ben-Noach também, uma pessoa que come um órgão de animal vivo, Ben-Noach, é pena de morte também. Certo? Quer dizer, não temos hoje tribunais para julgar, mas na época do templo, certo? Então isso existia. Então ele traz algumas coisas que o Ben-Noach faz, que é pena de morte, algumas que é proibido, mas não é pena de morte, vamos falar assim. Então o Ben-Noach que come um órgão de animal vivo, realmente ele traz aqui a pena de morte. Mas, por exemplo, o sangue é proibido também, mas não é pena de morte. Avalmutar bedam nachai. Desculpa, ele traz aqui que é permitido um Ben-Noach beber o sangue de um animal vivo, ou seja, um sangue que já saiu. Você não pode tirar o sangue, que nem lá na Tailândia eles fazem, chega o garçom com uma jiboia, né? Vai sangue de jiboia, ele faz um corte da jiboia, aperta no teu copo para sair o sangue para você beber. Então aqui você está fazendo um sofrimento para o animal. Mas, No caso também. certo? Agora,
Você não pode, então, bater na jiboia para tirar o sangue ou coisa assim. Mas um sangue que já saiu da jiboia por algum motivo, você pode beber mesmo que ela está viva. Não está transgredindo um preceito. Ok? Ok. Agora, se o homem ele precisa beber aquele sangue por algum motivo médico, você pode tirar o sangue da jiboia mesmo enquanto ela está viva, mesmo que ela vai sofrer um pouco, para o homem ter proveito disso, para o homem beber esse sangue. Ok. Órgão de um animal vivo de um frango, de aves, também é proibido, mas aí já não é pena de morte. Ok? É proibido comer uma pata uma asa de uma galinha que está viva. Cortar a asa da galinha, coitada, também é proibido comer essa asa enquanto ela está viva. Só que não é pena de morte, vamos falar assim. O que diz aqui, carne humana nunca foi permitida para o consumo, para nenhum tipo de pessoas, para Benor, é proibido. Mesmo naquele caso que eu dou o exemplo de sobrevivência, no avião, que cai... Ok, aí sim. Se é perigo de vida, quer dizer, você não pode matar uma pessoa para você comer a carne dele e viver. Isso não. Tem um filme antigo, né? Tem um filme, né, que mostrou no avião, um cara vindo lá. No caso lá Não, mas é dos real, anos. né? Eles são, Aí baseado em fatos reais, né? Um avião nos Andes, né? Nos Andes, bateu, Tinha um time de jogadores. só neve, todo mundo morreu congelado, e quem sobreviveu não tinha o que comer, comeu carne congelada, né? Aí sim. Humana. Aí, para salvar a tua vida, você pode. Interessante, né? Certo? Mesmo para um judeu. Sim, para salvar a vida, pode. Ok. Então, assim, também, a pessoa que come carne humana é proibido, mas também não é pena de morte, ele traz aqui, é só proibido. Mas, por exemplo, se a pessoa te fez exame de sangue, depois ele está com sede e quer beber aquele sangue, aquilo pode. Pode? Para Benor pode. Não, mas enfim. Benor pode. Quando nós andamos de como certo, você está mordendo um pão, aí você mordeu a língua, aí a próxima dentada sai pão com sangue. Um Benor pode comer aquele pão, não tem problema. O judeu não pode? Não, não pode comer. Ok. Você pode fazer, um Benor, ele pode fazer, por exemplo, como é que chama, dissecar um cadáver na faculdade de medicina. Ele pode ter proveito do corpo da pessoa, depois falecida. Pode secar o cadáver para prender e tal, não tem problema também não. Certo? E tem algumas coisas interessantes, por exemplo, a partir de quando que se considera que aquele órgão já não é de um animal vivo? Eu queria ler uma lei para vocês, que é o seguinte, ele traz aqui, enquanto o animal foi abatido, aqui essa lei. Ele kakor b'masha gab benor b'kol tzura rigab fil b'shchita, asur lachtor mena ever ubasar kozman shemifarkeset. Um animal que um benor matou, você não pode comer da carne desse animal todo momento, ou de um órgão desse animal, todo momento em que o animal ainda está se mexendo. Ok? Mas sim, você tem que esperar totalmente ele parar de se mexer, se debater, até que saia totalmente a alma dele. E se foi cortado um órgão, uma parte da carne desse animal, o mesmo que saiu sozinho, enquanto ele está se debatendo, não pode comer aquele órgão, mesmo depois que o animal parou de se debater. Aqui tem uma coisa interessante para Benor, por quê? Como é que funcionam os abatedouros? Eles matam o animal, depois ele fica um instantinho na sangria, depois já vai ser manipulado. Vai ser processo na linha de produção, né? Ele vai ser desmontado. Então, muitas vezes, assim, ele fica pouco tempo na sangria. Enquanto ele está sendo desmontado, ainda existem alguns movimentos, pode ter. Então, se isso é verdade, eu dou no lugar que sim, então essa carne é proibida de um Benor consumir. É proibido. Então, muita carne do açougue que vocês compram é proibido. A alternativa, a gente falou aqui numa das aulas, seria a carne kasher, né? Eu estava no abatedouro, no mês passado, mais ou menos, um mês atrás. Eu falei com dois donos de um abatedouro.
Aí eu conversei com eles, falei, olha, de repente vocês fazem carne para Benor, é só esperar eles se debater totalmente. Falei, olha, a linha de produção é uma máquina, é muito rápido, tá todo mundo já encaixado no seu lugar. Se você for parar um pouquinho essa linha de produção por um momento, a carne vai ser tão cara quanto a carne kasher. Você vai ter que parar a linha de produção. A carne kasher é mais cara que a carne normal. Por quê? Porque eles param a linha de produção, é diferente. Então ele falou, se fazer uma carne para Benor, que tiver só que parar isso, mas parando a linha de produção, também vai ser mais caro. Gera N fatores, né? E aí aumenta o custo, né? Tudo, né? Sim, sim. Então... Por exemplo, uma coisa interessante. Isso aqui pode ter muitas derivações também. Por exemplo, vocês comem gelatina? Gelatina, vocês sabem que é feito com osso do boi, certo? Então, de repente, se começar a manipular já aquele boi, enquanto ele estava ainda se debatendo, e de repente chegaram até tirar aquele osso, não sei como é que funciona, isso tem que pesquisar. Então, de repente, aquela gelatina também não pode. E você tem muitos alimentos que levam gelatina. Então é complicado um pouquinho, né? Você toma um remédio, cápsula gelatinosa. Complicado. Então, se é uma coisa para sua cura, então tem que ver até quanto que essas aplicações chegam. Então isso é interessante também de anota essas perguntas num seminário desse, a gente pergunta para uns rabinos desses, para alguns rabinos que a gente traz, para ver como é que vai funcionar exatamente isso. Muito mais complexo, né, do que aparenta ser. Uhum. Complexo em todas as mitzvot, né? Uhum. São mais tão complexo e ao mesmo tempo importante, porque tem observações que foram feitas agora que eu nunca... Né? Então você vai comprar um caldo de carne, caldo de galinha quenor. Então tem que ver se tem alguma coisa de carne lá, ou se é somente químico. Se aquilo é só químico, aí tudo bem. Mas se tiver algum componente de origem animal, que seja de boi, né? Ou de ave mesmo, então aí tem que ver se realmente não tem algum problema aqui. Enfim, corantes, tem muitos corantes à base de animal. Sim, os Mas, vermelhos. os vermelhos, né? São sangue de répteis. Sério? São coxinilhas também. São Joaninhas? coxinilhas. O que são coxinilhas? Acho que é um cabecinho, se não me engano. Um bichinho. Bichinho pequeno, né? É. Ok. Então, é o sangue desse bicho, eles fazem corante vermelho. Mas para Benor não tem problema, porque ele é um réptil. Então não tem problema. Ele pode comer coisas à base de corante vermelho. Aquele da torta de morango? Aquele? Oi? É aquele corante? Daquela geleia da torta de morango? Eu não sei que geleia. Corante vermelho, você compra, por exemplo, uma gelatina de morango, uma bala de framboesa, uma gelatina de morango. Você compra muitas coisas. Até iogurte mesmo. Iogurte vermelho. Então pode ser que ele leve esse tipo de corante que é a base de sangue de réptil, por exemplo. Hoje em dia, você nem imagina, eu vou te falar uma coisa. Tudo que com essa engenharia alimentícia, você compra um chá, está escrito lá chá de abacaxi, tem tudo menos abacaxi lá. Eu tenho um rabino na Argentina que trabalha com supervisão de alimentos kasher. Então ele visita muitas fábricas. Então ele entende um pouco disso, porque ele começa a pesquisar os produtos, o que tem dentro de cada coisa. Ele fala, a pior coisa são os corantes. Porque corantes são muitos elementos que tem nos corantes. Uma vez, ele achou dentro de chá de abacaxi, ele me falou, você não vai acreditar, mas cérebro de baleia. Dentro de chá de abacaxi. Então você compra um saquinho de chá de abacaxi e de repente você está tomando aí um cérebro de baleia. Que horrível. Então hoje em dia com a engenharia alimentícia é muito complicado. Né? Muita coisa. Eu gosto de camomila mesmo ou cidreira natural mesmo. Aquele, né?
É, Tá já no fica caso. gênio. A gente espera que lá dentro só tem camomila ou ela. De fábrica não é confiável, realmente. Dá pra guardar em casa, né? Uhum. Com certeza, né? Mas pessoal, então assim, vocês podem fazer O perguntas. menor Vocês pode comer frutos do mar? Pode, É. pode. Mas qualquer tipo assim, aquelas coisas de concha, tudo. Pode, por exemplo, Marisco, ostra, né? ele traz uma coisa assim, por exemplo, cavalo marinho. Cavalo marinho. Cavalo marinho não. Não. Pode matar, depois de morto pode comer. Mas um órgão no cavalo marinho, uma parte dele, também ele entra já nessa proibição, por exemplo. Certo? E se não quiser comer de jeito nenhum? Também Não precisa. É obrigado a comer. É obrigado a comer. Melhor ainda. Não tem proibição não, que nem no ar para comida caixinha, né? Não, ele não precisa comer caché. Não, mas não tem proibição de se quiser seguir uma dieta caixinha. Não, ele pode. De acordo com Maimônides, ele é recompensado por isso também. É Certo? uma forma de se aproximar, né, com o Hashem, né? Uma forma de, né? Então, acho que creio que as leis do Benot é justamente para falar, tipo, ó, tu não é judeu, porém, ó, né? Vocês são meus filhos também. Então, manere algumas coisas, né? Com Isso certeza, é bom, quer isso não é dizer, bom. Com certeza, né? quer dizer, porque o judaísmo vê da seguinte maneira: o judaísmo é a única religião, me parece, que não é proselitista. Ela não busca novos judeus, vamos falar assim. Por quê? Porque o judaísmo acredita que a maneira que a pessoa foi criada é que Deus quer que ela seja assim. Porque se Deus quisesse que ela fosse judia, Ele ia criar ela judia. Se Deus criou ela nesse povo, o povo brasileiro ou tal, senão que Deus quer que ele seja isso. Mas ele é importante para Deus no contexto que ele foi criado. Ele tem uma missão. E Deus deu para ele também esses 7 preceitos, com suas derivações. E caso ele cumpra isso, ele é benquisto e amado por Deus e está cumprindo a missão dele aqui na Terra. Ele tem parte do mundo vindouro. Certo? Isso de uma maneira geral. Agora, cada um também, cada indivíduo, de acordo com o dom que Deus deu para ele, pode achar uma maneira mais particular para ele servir a Deus também. Certo? Então, assim, como assim? Na maneira dele divulgar esses preceitos. Então, uma pessoa que ela, sei lá, é um bom orador, ela pode convencer pessoas, a pessoa, eu não sei, mas cada um tem que achar dentro de onde ele foi criado, a maneira... Evolutivo, né, de autoconhecimento, né, porque você nasce pensando uma coisa e chega uma certa idade que você fala, poxa, né, eu quero isso para minha vida, né, então até um auto-despertar, né, acho que essa motivação. Agora, uma coisa muito importante, a gente viu hoje, quando a gente estudou, o que Deus falou para Adão? Frutificai-vos e multiplicai-vos. Falou para o homem também. É a primeira mitzvah, o primeiro preceito que deu. Não dos 7 do Noé, mas ele traz aqui também um livro que é aconselhado que um filho de Noé também frutifique e multiplique como Deus ordenou para o Adão. É bom, é importante, é uma coisa positiva. Agora, todas as mitzvot da Torá têm seu plano espiritual. E o que é frutificar e multiplicar espiritualmente? Ou seja, um Ben Noach, não guarde só isso para você, faça um outro Ben Noach também. Frutifique, multiplique, traga coisas boas, traga para o outro também. Preferência a outros, né? Outros, não é frutificar, nem frutas, não. Porque uma semente vai fazer 300, não uma só, ou 2 ou 3. Certo? Mas esse preceito espiritual não cabe para o Yehudi, só para o Ben Noach? Frutificar e você Não, também. no sentido espiritual? Porque Também. o judaísmo não é proselitista, então... Não, você é um judeu, você faça um outro judeu. Você já, Judeu. você já estudou. Só de, né? Uhum. De frutificar e multiplicar. Uhum. Você já é um judeu, você pode fazer um Benor também. Né? Traga uma pessoa para ser um Benor. E a gente precisa crescer aqui no Brasil, a gente precisa divulgar, precisamos... Então, tem 2 fóruns de Noah Haiz, Bnei Noach. Um do Yosef Benor, que ele foi fundado há pouco tempo, e outro da Fernanda Ramos, que ela administra. Os 2 são muito bons. Um mais focado a Benor, o outro um pouquinho mais aberto, pelo que eu vejo, para pessoas que estão começando a conhecer, a se aproximar, ainda não são Benor totalmente, mas, ou seja, do Yosef Benor,
pelo que eu vi, é mais focado para pessoas que já são Benor conscientes. E da Fernanda Ramos, que é a comunidade Filhos de Noé, então lá tem algumas pessoas que ainda estão se aproximando, que ainda têm algumas ideias assim, um pouquinho pagãs, de vez em quando faz alguns comentários não totalmente Benor, mas sim com algumas ideias pagãs ou idólatras, mas é um ponto de entrada também para todos aqueles que ainda não são Benor e que querem se aproximar também. Então são dois fóruns interessantes que vale a pena a gente se afiliar, divulgar e tudo. Então, se vocês estiverem no meu Facebook, eu posso colocar vocês lá nesse fórum, adicionar vocês como membros também, né? O Rabat, fora vocês, tem esse trabalho? Aqui no Brasil não conheço. Tem em Porto Alegre o Rabino Shmuel Binyamini, ele lá faz esse trabalho também, em Porto Alegre. Mas fora ele, creio que não fazem assim, aqui no Brasil ainda. Lá fora é comum. Lá fora é bem mais divulgado. Outro dia eu estava vendo um fórum de Benor, mandaram para mim, acho que da Argentina. Então, lá assim, já tinha 1.200, 1.300 membros. Nos Estados Unidos, muito mais. Na Inglaterra tem. Na Rússia tem bastante. Israel tem também, mas é que lá a maioria é judeu, então é menos. É minoria, né? Então lá tem menos. Mesmo porque eu creio que o objetivo final é quando na era messiânica Mashiach vir, né? Todos os povos estejam unidos, né? Todos, assim está escrito. Né? Assim está escrito, que todos juntarão junto para seguir um Deus único, né? Todos os povos. Assim está escrito. Então isso Benor é uma das premissas dessa profecia. Finalidade é estarem juntos, né? No fim da história. É uma das premissas dessa profecia, né? Que daqui a pouco o Messias, Mashiach vai estar com a gente e todos já estão se juntando. Está encaminhado, entendido do assunto. Exatamente, já estão se juntando em torno disso, né? Mas é muito importante crescer, porque precisa montar uma comunidade, uma família Benor grande, certo? Isso evita problemas futuros de comunidade, por exemplo. Muitos de vocês já são casados ou vão casar, vão ter filhos. Onde vocês vão educar seus filhos? Em que escolas, né? Aí vai procurar uma escola neutra, onde não tem Papai Noel, idolatrias desse tipo, coisas assim. Festa do Dia das Bruxas, né? Halloween, né? Então vai ter uma escola neutra, mas as crianças que estudam lá, boa parte vai convidar eles na casa, então vai ver a árvore de Natal, coisa assim. Então é interessante crescer, que tenha uma comunidade, que tenha escola, famílias. Isso talvez vai demorar um pouco, não sei, mas é importante a gente fazer isso crescer para que tenha mais adeptos, pessoas conhecerem a verdade, né? Pessoas conhecerem a verdade. E tem em cima um erro que eu vejo bastante, assim, pessoas se aproximam do judaísmo, só que de repente não querem saber essa coisa de Binei Noach. Exato, muitas pessoas elas descobrem falhas no Antigo Testamento ou gostam do judaísmo e começam a se aproximar e eles querem se converter e virar judeus. Então, a verdade é que todas essas pessoas deviam começar pelo Benor. Um Benor pode cumprir a maioria das mitzvot judaicas, os preceitos judaicos, certo? Com exceção do Shabat, e uma ou outra aqui, nem todas as partes da Torá ele pode estudar. O Talmud, por exemplo, o Benor não deve estudar, mas tem muita coisa bonita que ele pode estudar. Tem um comentário que talvez Mezuzah não deve ter na porta, e Tefilim também não, mas o resto das outras ele pode cumprir. Então, um Benor é quase um judeu, ele pode ser quase um judeu, vamos falar assim, no cumprimento das mitzvot dos perfeitos, certo? E se o Benor fala, olha, Rebbe, Rabino, eu cumpro já 612, alguns anos, eu sofro... Eu sofro muito porque eu quero guardar o Shabat também, eu não aguento, eu preciso não acender esse fogo que eu tenho que acender no Shabat, né? Eu quero parar de acender essa luz, não aguento mais, não durmo à noite, ok. Aí existe também a possibilidade da conversão judaísmo, mas tem muita coisa antes, né? Muitos querem encurtar o caminho direto. Então eles devem primeiro começar no Benor. Sim, eu já acho que o seu Paulo comentou uma vez, né, que quem seguir o caminho no ético, né, ele precisa conhecer sobre o judaísmo, mas conhecer de uma forma assim, não a ponto de você cumprir as leis, né, mas você conhecer, né, porque assim, eu acredito assim que as pessoas que chegam ao
o Beneinou, elas começaram se interessando pelo judaísmo, né? Que de certa forma tem um vínculo, né? Que não Sim. o Rabino falou, tem um vínculo, né? Tantas mitzvot, né? Dos Benoa está vinculada, né? Sim, porque, na verdade, assim, Deus deu como é que chegou essas mitzvot até os Ben-Noach? Através do Moisés, no Monte Sinai. Então, as leis, para a gente estudar as minúcias, os detalhes, são as mesmas leis que o Talmud aplica. Então, por exemplo, hoje a gente viu algumas leis aqui. Certo que, por exemplo, frango não pode, mas na pena de morte. Peixe ele já pode comer. Sangue pode. Mas de onde sai isso? Na Torá está escrito lá, carne no seu sangue, enquanto o sangue está comer a carne, enquanto a alma está no sangue, não comerás. Mas então, essas minúcias, através das regras que o Talmud aplica, a gente vai estudando e chega nessas minúcias, né? Então, o modo de chegar nessas leis é semelhante ao modo dos judeus também. Tem muita coisa que a gente aprende do judaísmo, as bênçãos que falamos, né? Né? A gente também está engateando nossa instituição. A gente quer, mas depende um pouquinho mais também de tempo, verba. A gente quer traduzir isso aqui, quer traduzir o Sidur e outras coisas, imprimir, para que vocês possam estudar em português isso aqui. Seria interessante ter um Sidur para os Benoa? Tem, existe nos Estados Unidos. A gente quer traduzir também. Então, eu vi, inclusive, no site, algo assim, realmente, nos Estados Unidos, né? O Sidur para Benoa, acho interessante, né? Porque o Sidurim, na verdade, ele é composto de as canções, a maioria das rezas judaicas, né? Sim, as rezas do Benor, muitas são pegas do Sidur judaico. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, por exemplo. Uma reza que o Benor deve fazer. Não sei se vocês conhecem essa reza. Shema Israel. Então, Benor, um Benor, ele pode falar de manhã e de noite Shema Israel. O Shema não pode. Oi, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Shema, né? Devarim, não pode. O Shema inteiro. Pelo menos a primeira frase. né? Não, assim, ele pode falar o resto também. Por que a primeira frase eu digo? Pelo seguinte, a gente aprende isso do Hidat, um grande sábio, tzadik, um justo, era o Rabino Hidá, Haim Yosef David Azulay, o nome dele. Ele foi rabino-chefe da cidade de Hebron. Isso deve fazer, eu não tenho certeza, mas aproximadamente 300 anos. Ele é um grande sábio, ele escreveu, um grande cabalista, escreveu muitos livros de Kabbalah. Ele escreve no livro dele, e o Rebbe de Lubavitch traz isso num comentário, de que em uma das suas andanças, ele começar com um senhor que não era judeu, ele traz o nome dele até, e conversaram por 4 horas. No final, esse senhor perguntou, Rabino, o que eu rezo? Então, ele escreve assim, quando eu verifiquei no coração dele que estava com unicidade divina, eu falei para ele, você toma cuidado com qualquer tipo de shituf. Shituf são associações a Deus, ou seja, que eles chamam trindade, ou que tem 2, que tem 3, né? E você tome muito cuidado com esse tipo de shituf, de associações, e fale de manhã e de noite, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escute Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ele não falou para falar o resto. Agora, né, a princípio, talvez não seria proibido também para o Benor falar, eu acredito. Só que nessa continuação, ele fala de 2 preceitos que, a princípio, o Benor não pode fazer, que é mezuzá e o tefilim, os filactérios, né? Mas também se falar assim, usar, não sei. De repente, então poderia se pronunciar, somente não fazer uso, então. Pode ser. Não acredito que seja um proibimento dele, uma proibição dele falar. Mas anota isso também. Eu creio que não tenha problema, mas... Porque é dentro da Shema, que é a confissão nacional de fé judaica, que já estipula o tefilim, mezuzá, né? Oração diária. Então, quer dizer, você proclama, então... Você sabe? 6-4. Você sabe que mezuzá, tinha uma pessoa, não era judeu, ele perguntou para o rabino, eu quero colocar na minha porta mezuzá. Sabe mezuzá? Sabe, Léo? Sabe, Patrícia? Sabe mezuzá, Léo? Quando entra, não tem... Tem. Na porta ali tem, ok? Tudo bastante tem, né? Menos nos banheiros, né? Exato. Então, e ali lá dentro tem um pergaminho que tem essa reza, o Shema Israel, o escute Israel.
Então ele perguntou, Rabino, eu posso colocar na minha porta de entrada e tal? Ele falou, vou pesquisar. Isso era lá nos Estados Unidos. Então ele colocou. O Rabino passa outro dia, ele falou, poxa, ele já colocou lá, nem esperou minha resposta. Tudo bem. Uma semana depois, o Rabino passa na frente da casa dele, tinha tirado. Aí ele se encontrou com aquele sujeito e falou, escuta, você colocou, tirou, o que aconteceu? Você pôs, tirou? Falou, olha, Rebbe, eu coloquei. Mas depois que eu coloquei, começou a bater 4 vezes por dia, Rabino, na minha porta, pedindo contribuição. Porque era uma casa judia, né? Mérito, assim, né? Hã? Sei que ele tinha esse mérito. Tinha um mérito, né? Tinha o mérito de poder contribuir, fazer a tzedakah, mas ele não aguentou o tranco. Ele não aguentou. Ele não aguentou o tranco, Não aguentou o tranco. Pagar o preço. O objetivo de domiciliar também em casa é mostrar que é o lar judaico, né? Então se você coloca, fala, é o lar judaico, né? É que o pai é judaico que fala, né? Então, aqui vai chover de rabino e raverinhos aí na porta, né? Não é brincadeira. Muito bem, pessoal, legal. Se a gente volta daqui a 2 semanas, eu vou para Bli Neder, sem promessa, mas eu trago novidades para vocês da aula de hebraico, se Deus quiser, tá bom? Como é que a gente vai fazer? 2 semanas. 2 semanas, vai né? ter curso. Dia 28. Vai ter curso de hebraico. Vai ter curso de hebraico também? Discussão, Sim, sim. Deixa eu... Eu tenho um noivado dia 28, mas acho que não é à noite, não. Como fala sem promessa mesmo? Bli Neder. Inventor? Bli Neder. Deixa eu ver, eu tenho um noivado dia 28, peraí. Li, a neve. Deixa eu ligar aqui. Mas acho que vai ser... Fala isso aí direto. A Israel agora. Rabino, já que foi tocado nesse ponto, Só um minuto. Ellen? Oi, tudo bem, ô Rabino? Me diz uma coisa, uma pergunta. Seu noivado vai ser à noite ou não? Ou de dia? Eu ia marcar lá pelas 5, por que, Rabino? 5 da tarde. Você acha que até mais 7 mil eu consigo sair daí? Porque eu vou ter um compromisso às 8. Ah, sim, Rabino. Você vai ficar à vontade, se não quer. Se eu não quer. Até mais 7h30 acho que dá pra acabar, né? Acho que sim, Rabino. Então tá bom. Tá joia, Ellen. Tá ótimo. Boa noite, então. Obrigado. Então tá bom, fica às 8. Dá tempo. Dia 28. Dia 28, se Deus quiser. 28 é a próxima reunião. Sim. Ah, tá. Fala, Elielson. uma pergunta. Como que, no caso, a gente pode contribuir para que isso se mantenha? Tem um Ok. custo também, né? A gente tem custo hoje, não é grande, é pequeno, mas é um custo que a gente tem. Se tiver recurso, a gente vai poder fazer mais também, se Deus quiser. Todos aqueles que quiserem contribuir, então falem comigo. A gente pode enviar um boleto todo mês, alguma coisa assim, ou pode entregar para o Felipe depois da aula. Deve ser da cá, né? Tzedakah, Caixinha tá ali, gente, tá? Ó. Caixinha de da cá, né? É porque eu estou indo embora essa semana daqui Aham. e eu quero, sei lá, contribuir de alguma forma ainda. Eu acho que vou me plugar aí Online, nas aulas. Acredito que sim. Cria um Facebook para você, se conecta com a gente, e aí você vai ficar sabendo sempre que vai ter as aulas, sempre que vai ter tudo. Te coloco no fórum também de... E aí quero contribuir também. Muito obrigado. Realmente, a manutenção do trabalho né, de grande valia, né? É de continuar, né? Ah, é? Né? Poxa. Na verdade, a gente quer fazer mais coisas, seminários, queremos traduzir todos esses livros, né? O ideal mesmo seria, saber o quê? Trazer um rabino para vocês. Brincadeira, né? Já tá aqui.
Vou te falar por quê. Porque eu tenho muita coisa que eu faço, além daqui. Eu tenho a sinagoga com a comunidade que eu cuido, tenho a escola que eu dirijo, tem uma série de outras coisas assim que eu faço. Então, seria legal trazer um rabino jovem, ele e a esposa com um filho só. Detalhe, né? Que tenha bastante tempo disponível para divulgar, trazer mais menor, mais... Creio que eu acho que o ideal seria, digamos, na próxima reunião, todo mundo se esforçar, acho que para trazer mais um, né? Se a gente está em 10, então precisa trazer um, precisa trazer um carro cheio, né? Mas se você é um, se nós estamos em 10, vai ser 20, né? Acho que o ideal é ter um... A gente chamou, sei lá, 4, Chamei 3. Na última hora estavam confirmados. Um chegou muito atrasado, eu fui embora. Gente, Aí seu foi que ligou. Eu já tô aqui esperando. Eu falei, meu, já era, agora. Eu vim direto do trabalho, então também eu não tive tempo, né? De trazer alguém, uma correria. Mas é interessante, tem que trazer alguém, né? Multiplicar isso aqui, né? Está em 10, vai ser 20, se está em 20, vai ser 40, né? Então vai. Quem eu não posso trazer, pelo menos eu indico. Falo assim, ó, vai ter online, né? Então Realmente. é bem interessante. Muito bem. Pode usar a pulseirinha Schweitzer? Pode. É porque a minha esposa está vendendo, né? Na brincadeira. Olha a propaganda, a propaganda. Não é, eu comprei para várias pessoas. Tem nome de Deus nela? Como é que está escrito? Não, tá. Só Vai o rei. conseguir uma para mim então depois, hein? Porque senão... comercial já funcionou. Não pode ter o Duas, na verdade. Não, porque senão você não vai poder entrar no banheiro com ela. Não pode entrar no banheiro? Se tem nome de Deus, não. Não, não tem. Deixa eu ver como é que está escrito. É consultar, né? Não deixaram meu pai entrar na sala de cirurgia com ela, porque ele está usando, né? Tá o versículo inteiro aqui. E aí, tá caixando ou não? Não, tá caixando. O problema é entrar no banheiro com isso aqui. Não sei. Complicado. Eu uso uma que tem Mas só tá assim, bandeirinha. né? Não tá com o nome de Deus mesmo. Está o versículo inteiro, né? Deixa lá de fora, quando entrar. Tá bom. Eu uso uma que eu estou hoje, só tem a bandeirinha de Israel. Eu não entro no banheiro médio. Não, como não tem problema. Não versículo da Torá, não tem nome de Deus, não tem problema. Né? Tem uma história do Levi para nós hoje? História do Rebbe, tem. Vou contar para você. Mas fala para nós. Ok, sim, bem lembrado, bem lembrado. Vou contar uma história então. Quando eu estudava na Yeshiva é uma escola para rabinos, em Petrópolis ainda, eu tinha 18 anos. A esposa do rabino, chefe de lá, que era a dona Rivka, ela contou uma vez que ela viajou para o Rebbe. Ela é uma senhora de idade já. O rabino, o marido dela está fazendo 90 anos agora. Ela tinha viajado para o Rebbe e ela entrou antes de viajar para o Rebbe, ela estava viajando para Nova York, e ela fez 2 listas. Uma série de perguntas que ela queria perguntar para o Rebbe. Sobre o marido dela, sobre o trabalho do marido, sobre várias coisas. E num outro papel ela fez uma lista de aquilo que ela queria comprar em Nova York. Né? Lista de compras. Ok. Ela viajou. Chegou lá, antes de fazer as compras, primeira coisa, vamos falar com o Rebbe. O que é principal, vamos falar com o Rebbe. Então ela tinha marcado já a entrevista dela, um horário. Ela ficou esperando na fila, e o Rebbe recebia as pessoas entre 11 da noite e 6 da manhã, por alguns minutos, muito poucos, porque era muita gente querendo falar, então eram poucos minutos. Ela chegou a vez dela finalmente, ela chegou com a lista para o Rebbe. Ela estava muito nervosa, não conseguia nem falar, se emocionou. Na frente do Rebbe, ela entregou o papel para o Rebbe. O Rebbe pega o papel, abre. Ele lê assim por alguns instantes. Começa a responder para ela. Respondeu a primeira pergunta, a segunda, tal. Sobre isso, eu acho que deveria fazer assim. Sobre aquilo, eu acho que você deve conversar com fulano e usar não sei o quê. Tal. E ela agradeceu. O Rebbe deu uma bênção para ela, ela saiu. Ok.
Ela foi dormir, descansou. No dia seguinte, ela foi procurar o papel para fazer as compras. Ela pegou o papel, ela estava lá na bolsa, tirou o papel da bolsa, tinha as perguntas que ela fez para o Rebbe. Não é possível. Como é que está acontecendo? Começou a procurar o papel. Não achou o papel que ela queria comprar liquidificador, queria comprar no telefone, e ela deu para o Rebbe. O papel das perguntas ficou em casa. O Rebbe pegou lá, comprar liquidificador, comprar telefone, então respondeu as perguntas que ela estava do papel. Gente, isso é formidável. O Rebbe era uma pessoa assim, né? O Rebbe não precisava de papel. Mas a gente se dava papel, mas o Rebbe não precisava. Tanto é que ele deixou muita coisa escrita, né? É uma literatura fantástica, né? Sim, mais de 200 livros tem. Mais de Muita 200 coisa, livros. nossa, muita coisa. Escreveu. Uma boa parte são cartas, né? São bastante cartas. Eu costumo ver as cartas. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Renata. Boa noite. Obrigado. Que isso, um presente. Me lembra seu nome? Daniel. Daniel. Tchau, pessoal. Tudo bom, senhor? Tchau.